Olá meninas, olá mulheres amadas, está no ar mais um Entre Mulheres e em clima de festa. Continuamos a nossa comemoração de 6 anos de programa e hoje não pode ser diferente. Continuamos também com Te Conhecendo Melhor. Estou com uma convidada muito especial, uma querida, esposa do pastor Carlos Salles, a irmã Nádia. Tudo bem, irmã Nádia? Tudo bom, minha amada. Que maravilha poder estar aqui junto com vocês nessa comemoração tão abençoada, né? Que linda. Pois é, clima de festa. Eu que te agradeço por nos receber aqui no seu cantinho especial, tá? E aí eu quero apresentar um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua vida com Cristo e antes disso, para o povo de casa. Te conhecendo melhor. Irmã Nádia, quem é? Eu já pude perceber, conversando contigo antes de começar o programa, que a senhora não é daqui de São Paulo. Tem um sotaquezinho diferente. De onde é a irmã Nádia? Quem é a irmã Nádia? Então, eu realmente não sou de São Paulo, sou do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro. E a irmã Nádia é uma pessoa que ama a obra de Deus. E assim, coisas lindas, maravilhosas aconteceram na minha vida. No decorrer de eu ter conhecido Jesus no Rio de Janeiro, né? Ali na rua Cônego Tobias, no Meia. E assim, cheguei na igreja muito problemática, minha mãe me levou e ali eu conheci a Jesus, né? Fui tendo um processo na minha vida de libertação, de vida com Deus realmente. E aí chegou o processo de eu ser batizada nas águas. Quantos anos mais ou menos você teve? Eu tinha de 18 para 19 anos, né? Que eu cheguei na igreja ali, passando um momento difícil na minha vida. Minha mãe, né, já conhecia o Evangelho, a Palavra de Deus. E assim, me convidou para me ir, porque eu estava passando por uma fase difícil na minha vida. E ela me levou até a igreja. Ali eu conheci a Palavra, né? E não, foi até difícil de eu assim, me batizar. Porque eu passei pelo menos assim um ano, foi o ano de 1985, né, que eu cheguei na igreja. E aí, depois de um ano que eu vim me batizar, porque eu não me sentia legal ainda, mas assim, através de uma mensagem, uma pregação de um grande homem de Deus que eu admiro demais, que é o pastor Leandro Bernardi, que foi o pastor que me batizou, né? Assim, eu fui impactada pela mensagem do Evangelho passado através dele, e ali eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tudo foi mudando na minha vida, tudo. E aí eu resolvi me batizar, né? Porque eu frequentava a igreja, até então eu frequentava. Ficou um ano frequentando, mas que você tomou mesmo uma decisão, foi a partir do momento que você ouviu essa palavra que fez toda a diferença na tua vida. Toda a diferença na minha vida. Que no começo, quando eu comecei a frequentar, não era o pastor Leandro, né? Uhum. Depois que foi o pastor Leandro, e aí eu me batizei com ele, porque assim, Deus usou ele de uma forma tão tremenda, tão abençoada para me impactar. Eu fui impactada pela mensagem e ali eu decidi a me entregar por completo para o Senhor Jesus. Então foi com mais ou menos 19 anos. 18 a 19 anos, quer dizer, hoje eu já tenho 50 anos, né? Mas uma jovem menina ainda. É verdade. E você, a partir do momento que você recebeu então essa palavra, que você foi impactada com isso, começou-se já a fazer a obra de Deus? Como é que iniciou então o teu ministério na igreja? Então, aí eu comecei a frequentar a juventude, ali foi trabalhando, Deus foi trabalhando na minha vida, até que eu conheci meu esposo, a gente namoramos, noivamos, casamos, e ali fazendo a obra de Deus. Eu era obreira, né? Depois eu me tornei obreira da casa do Senhor, e ali fui trabalhando, e depois eu e o meu esposo, né, que é o pastor Carlos Salles, a gente ficamos noivo e ele teve que ir embora para uma outra missão, que era ir para Minas Gerais, junto com o pastor. E aí eu fiquei, depois a gente casamos direitinho, tudo bonitinho, e aí fomos viver a nossa vida ministerial, né? Primeiro ele assumiu uma comunidade, que era na Camarista Meia, depois ele foi para Minas Gerais, aí a gente esperamos até ele voltar para a gente casar, casamos e aí foi. Como é que foi essa transição? De tipo assim, você trabalhava fora, você era só obreira da casa de Deus, você trabalhava fora, o teu esposo até um certo momento a mesma coisa. Como é que foi esse chamado para ele? Eu vou auxiliar, eu quero ser pastor, Deus me chamou para ser pastor. Como é que foi esse chamado? Porque aí até então você tinha uma vida
além da obra de Deus, fora também, você aceitou de imediato? Como é que foi isso para vocês dois? Difícil. Foi difícil. O pastor Carlos, ele era do Exército, né? E ele era sargento do Exército. E eu trabalhava numa firma, até mesmo assim como se fosse uma jovem aprendiz na firma. E aí eu tive que deixar tudo, porque assim, foi muito forte que falou no meu coração, chamado, eu senti aquele desejo. Eu me lancei primeiro do que ele, né, como obreira, e eu comecei a fazer a obra de Deus, e aquela paixão, aquele amor. Eu digo para você que até hoje eu ainda amo a obra de Deus da mesma forma. É como se sempre estivesse começando. Toda vez que eu mudo de uma igreja é como se estivesse começando. É muita luta, é muita batalha, que a gente sabe como esposa de pastor que não é fácil, mas assim, Deus vai trabalhando de uma forma tremenda, vai nos conciliando, tudo vai se acertando. E aí para ele foi complicado, porque ele tinha que deixar a carreira dele, que ele tanto sonhou, né, e chegar a ser grande no Exército, mas aí teve que abandonar tudo, deixar tudo por causa do chamado. Não é fácil, eu digo para você que não é fácil, mas assim, a gente tivemos que fazer negar nós mesmos, tomar nossa cruz e ir em frente, porque Deus tinha muito mais para a nossa vida. E o que tem de gratificante, de mais gratificante para vocês nessa caminhada, que você pode olhar e falar assim, olha, valeu a pena eu ter renunciado o meu trabalho, valeu a pena o meu esposo ter renunciado também o sonho dele de ser grande ali no Exército e tal. O que você pode olhar e dizer, olha, valeu a pena? É as almas, é as famílias, ver famílias ser restauradas, ver vidas, sabe, pessoas que viviam perdido e hoje ter um encontro com Deus. Isso é muito importante. Isso assim o que vale mais a pena é isso. É você saber que tem pessoas que você fez parte da história da vida dela, através dela conhecer o poder de Deus, o nome de Jesus, e se tornar uma família abençoada, se tornar pessoas restauradas. Isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem sonho próprio nosso que pague ver uma família restaurada, você poder estender a mão, orar por uma pessoa e ver que ela recebeu, que ela foi transformada de alguma forma pelo teu ministério. Há quanto tempo vocês já estão na obra de Deus? Já estão fazendo a obra de Deus há uns 30 anos por aí. Assim, então tem bastante história para contar. 27, 30 anos, a gente já está assim, fazendo a obra. A gente saímos do Rio de Janeiro, fomos para Minas Gerais, aí fomos para diversos lugares fazendo a obra de Deus. E assim, é muito importante. Eu me lembro de um casal que ele hoje eu acho que eu posso até falar, ele era grande na Marinha, né? E esse casal marca muito a nossa vida, porque quando nós chegamos na cidade, lá no estado, em Fortaleza, no Ceará, e esse casal, a vida deles era completamente destruída, assim, conjugalmente. E o filho dele começou, né, a frequentar a igreja, conheceu o missionário pela televisão, começou a frequentar a igreja, lá na Tristão Gonçalves, lá em Fortaleza. E ali ele teve um encontro com Deus, depois ele convidou a mãe, o pai. Eu vejo hoje eles fazendo a obra de Deus, isso para mim é a maior alegria da minha vida, quando eu vejo assim no Face, eles ministrando para casais. Meu Deus, isso não tem preço, é a maior alegria da minha vida quando eu vejo isso. E outras, né, famílias, outras vidas que foram recuperadas através do nosso ministério, eu tenho um amor intenso por isso, isso é a maior alegria da minha vida, independentemente do que eu possa ter feito ou possa fazer, eu quero fazer muito mais, muito mais. Enquanto Deus me dá fôlego de vida para viver, eu vou me dedicar à obra de Deus, porque eu sei e não tenho dúvida do meu chamado. Isso é importante, né? Não ter dúvida do teu chamado, não ter dúvida de que valeu a pena, de que realmente você estava no plano de Deus quando decidiu renunciar à tua vida para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, irmã, mas antes, né, vamos acompanhar aí a dica que a Tati tem hoje pra gente no Momento da Mulher. Vamos ver? Meninas, não acredito que vocês me pegaram nesse cantinho. Não vou negar pra vocês
que agora foi o meu cantinho favorito, meninas. Tati, o que é isso aqui? É um bombom? Não, estamos no mês de julho, mês de festas. Epa, festas? Férias? Como assim? Meninas, esse é o mês de aniversário do programa Entre Mulheres. 6 anos de programa, 6 anos de muita risada, de muito aprendizado, com muitos entretenimentos. E agora, o que eu vou mostrar pra você? Estou numa confeitaria? Não, amadinha. Como estamos falando de férias, né? E festas também. Hoje em dia, a mulherada aí, de repente, nem quer um bolinho, quer essa ideia do cupcake. Então, vamos aprender a fazer alguns cupcakes bem legais, que dá pra você servir no café da tarde, na sua festinha. Aproveita a criançada em casa, coloca essa criançada para gastar energia na cozinha. Mas você sabe também, amadinha, que é muito legal nesse tempo você chamar a família, você chamar os amigos, os próprios filhos, o maridão. Enfim, a mulherada gosta de estar na cozinha sempre conversando com alguém, não é verdade? E hoje eu tenho uma amiga querida que vai me ajudar a fazer esses cupcakes. É a Daiane, meu amor. Tudo bem, Dai? Tati. Dai. Então, as amadinhas viram ali no cantinho. Como não resistir? Como não tirar um cupcake daqui e comer escondidinha? Eu sei que você ia brigar comigo, né, bem? Mas tudo bem. Essa festa gostosa não é pra gente brigar, é pra gente te ensinar. Vou aprender também, porque a minha especialidade, Dai, não é fazer doce. Prefiro cozinhar comida diferente, comida salgada. Mas vou te falar, hein? Arrebentou o cupcake. Meninas, mas vamos começar aqui, porque nós temos 2 bandejas maravilhosas. Dai, você não faz pra comercializar os seus cupcakes, né? Na verdade, é uma brincadeira em casa, é uma coisa que você faz com seu filho. Nas Enfim, férias. com a mãezona, né? Ah, meninas, a mãe dela é a Nina. Lembra da Nina, cabeleireira? Pois bem, olha a lindeza aqui, né? Dai, vamos mostrar para as meninas por onde a gente começa. Eu tô vendo que você já tem um aqui prontinho, feitinho. Isso. E você fez uma receita de bolo. Uma receita de bolo de cenoura normal. Certo. Depois você pode, a gente até vai deixar para as amadas de casa uma receita bem legal. Vamos deixar essa receita para elas lá no Facebook, tá, meninas? Porque aí vocês conseguem fazer tudo certinho. Mas você pode fazer com a massa de chocolate, de prestígio, Sim. de, sei lá, um bolo de laranja, de limão. E Invente. E recheando. Então vamos fazer essa gostosura aqui, Dai? Vamos. Você fez então o bolinho e colocou numa forma. Numa forminha descartável. Essa é descartável. Isso. Mas ela não queima e o bolo também não sai pra fora no forno? Pode acontecer. Então eu uso para apoio uma forminha de empadinha. Ah, sim. Né? Aquelas de alumínio que às vezes você tem em Isso, casa. todo mundo tem em casa. Pretinha, às vezes de silicone, que o pessoal tem. Funciona também? Funciona. E tem umas próprias também para cupcake. Entendi. Ou seja, vai usar aí a criatividade e vai ficar super fofa. Dai, mas assim, você pode abrir aqui pra gente dar uma Posso, olhada? claro. Porque o que a gente vai fazer, meninas? Se você é como eu não sei ter nada simples, não. Aqui a gente deixou algumas sem cobertura, né? Só pra você dar uma olhadinha. Mas eu gosto de enfeitar, de incrementar as coisas. Aí você cortou no meio, Isso. tá bom? E tirou a parte. Isso. Tá, nesse meio aqui, a gente vai conseguir pegar ou melhor, aqui a gente tem essa gostosura aqui, pela... Olha, gente, se você é como eu, você vai meter o dedinho assim, tá? E vai fazer, sabe? Aqui ele tá mais durinho, você pode fazer brigadeiro, aquilo que você gostar, usa criatividade em casa, né? Às vezes você gosta de uma fruta dentro, enfim, a gente não tá aqui pra ensinar, né, você seguir uma regra para o cupcake, é pra você inventar em casa. Aqui, eu tô vendo que você tem alguns confeitos. Sim. Né? Mas, vamos rechear ele. O recheio é de ganache. Ai, você pode deixar a receita junto pra gente? Posso. Né, meninas? Porque é legal, você tem a receita do bolo e a receita do ganache. Esse ganache é bem conhecido, né? Ele é o creme de avelã com creme de leite? Não. Não, é o chocolate meio amargo com creme de leite. Imagina isso, derrete no banho-maria. Banho-maria. Tá, e a pessoa que dá o ponto, se ela quer um pouquinho mais mole. Isso. Tá, um pouquinho mais consistente, tipo brigadeiro, né, meninas? Pode fazer o beijinho também. Como a gente recheia, então eu acabo cortando e só deixo a tampinha. Ah, que fofo. Aí fica um pedacinho do bolo de cenoura.
Ô, Dai, olha só, menina, hoje, assim, pras festas, né, às vezes você não quer gastar muito, amadinho, isso é muito legal. Você faz uma receita de bolo, usa a criatividade, deixa pra criançada, é outra história. Quer dizer, você fechou aqui, ai, ficou muito fofo. Tem a tampinha, e outra, você pode comer de colher, pode tirar e mandar ver. Sim. Até falar nisso, por falar nisso, Dai, hoje em dia o pessoal faz muito aquele bolo de caneca. Não é o nosso caso aqui, né, mas é porque eu lembrei falando de poder comer com a colherzinha. E que fica super fofo, hein, amadinha? Super legal se você faz isso em casa também. Dai, aí vamos brincar aqui um pouquinho, porque acho que fica legal a gente, né, confeitar por cima. Eu tô vendo que você tem isso daqui, Dai, as confeiteiras costumam ter, né, em casa. Toma aqui o seu. Você acha que eu vou perder a oportunidade, meninas, de fazer com ela? Você prefere esse ou esse? Tanto faz. Tá. Olha, eu vou, assim, bem, eu nessas coisas, você sabe que eu não sou lá essas coisas, mas começa que eu quero pôr a mão na massa também. Aí a gente vai fazer um enfeite. Dai, a gente pode colocar um glacê também, por exemplo? Pode. Vai do gosto, né? Chantilly, pode colocar corante na Certo. cor que a criança gostar. Certo. Meninas, assim, pode pôr o granulado, pode colocar balinha. Eita, aqui o meu tá vazando tudo aqui, mas não tem problema não, que nada é desperdício. Continua aqui. Tá. Ó, posso fazer um pouquinho? Ai, gente, olha isso. Ó, não tô fazendo igual ela não, bonitinho. Mas assim, isso aqui, como eu sempre falo, meninas, a gente se diverte entre amigas, a gente põe o papo em dia, nada de fofoca, hein, mulher de Deus, não tem fofoca na cozinha. A gente vai falar da palavra, a gente vai rir, vai falar dos filhos, né? Olha só. Ai, que legal, dá, mas eu vou deixar isso aqui, minha filha, que senão isso aqui vai dar melequeira pra mim. Dá, e aí depois que a gente fez isso aqui, tem algum processo de ir pra geladeira? Não. Não. Antes de enfeitar, não, né? Não. Aí pode colocar o que quiser dentre os confeitos. Fez, comeu. Aí, tá vendo, menina? Então, eu sou suspeita, que eu gosto de beliscando a coisa, né? Então, aí no caso, a gente tem alguns confeitos aqui. Isso. Aqui a raspa de chocolate. Meio pode amargo. Ser o branco também. Pode, os dois juntos. Tá. Ai, que delícia, gente. Olha isso. E aí, pra decorar, tem esses coraçãozinho. Tá. Tem que pegar com a mão. Tá. Lembrando que, tá, a gente tá na cozinha, você vai ter higiene. A cozinheira sabe disso, né? Lavou a mãozinha. E quando você está no meio fazendo a coisa, aí a coisa vai pra frente, né, meninas? Ah, que fofo, Dai. E tudo isso é comestível. Sim. Tá. E tem granulado colorido que a criançada gosta. É verdade, é verdade. Ai, que legal. Tá, tem outro também que dá pra gente... Ai, deixa eu colocar, aí eu quero pôr tudo que tem aqui. Olha, gente, parece a cereja do bolo. Quanto é isso? Olha só pra enfeitar e ficar bonitinho. Gente, isso na verdade é uma terapia. E é gostoso, Dai, né? Porque às vezes a Amadinha fala assim, ai, mas eu não sei mexer na cozinha, eu não sei fazer. Chama uma amiga, traz essa amiga pra tomar um chá. Faz um chá, depois vocês vão sentar, vão se divertir. Vão ter aquela reunião super gostosa, né? Dai, mas eu preciso, querida, assim como eu provei o seu cupcake, eu preciso que as meninas provem algo e algo que venha do coração de Deus. Eu quero deixar uma palavra para vocês, queridas. Lá no Salmo 34, no versículo 8. Peraí, meninas, que eu tô... Ó, no versículo 8 está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. Meninas, isso não está escrito à toa. Da mesma forma que eu experimentei o cupcake, da mesma forma a gente vai experimentar aquilo que Jesus tem para nós. Ah, Tati, mas eu só tenho experimentado derrota. Eu só tenho experimentado tristeza. Eu só tenho experimentado decepções. Que Deus é esse? Então é um Deus que você não conheceu ainda. Porque Ele mandou você provar e ver que Ele é bom. E ainda tem mais. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Queridas, é tão gostoso quando a gente recebe um abraço, né? A gente se sente segura, seja no braço do esposo, de um amigo, da mãe, do pai. Só que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que se refugia no Senhor. Quantas de nós, muitas vezes, procuramos refúgio em outras coisas, em pessoas, né? Em situações. Vamos parar com isso. Vamos provar o Senhor. Vamos falar, Senhor, eu preciso saber que o Senhor é bom. O que o Senhor tem de bom para mim?
Amadinhas, aí vocês verão o que Deus vai fazer. Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te abençoar. Deus vai abrir portas realmente para abençoar a minha vida e a sua vida. Então lembre-se, o Senhor está fazendo um teste com você. Ele está falando, vem cá, vem provar, vem ver o quanto eu sou bom. Se esse cupcake, meninas, estava maravilhoso, quanto mais o nosso Deus. Amadinhas, vocês sabem que o nosso tempo é curto. Dai, meu amor, eu nem queria sair daqui. Oh, que Deus te abençoe. Obrigado. Eu vou fazer em casa, vou colocar minha galera pra fazer em casa também. Isso. E a gente vai se divertir. E vamos marcar pra gente fazer junto com o Cauã e com o Gustavo. Ai, que delícia! Cauã, vocês conhecem que é o meu pequeno e o Gustavo é o filhinho dela. Vamos aproveitar as férias, Dai, porque esses meninos precisam gastar energia. Verdade. Amadas, espero que vocês tenham gostado. Aproveite a sua cozinha, não precisa ser grande, não importa o tamanho da sua cozinha, não. O que importa é que o seu coração é coração de mãezona, sempre cabe mais um, né? Pra você se divertir e para você realmente dar o seu melhor. Queridas, até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas. Obrigada, Tati, por mais essa dica. O cupcake ficou maravilhoso e eu vou tentar fazer com o Daniel também, viu? E eu volto aqui, continuando com o meu bate-papo aqui com a irmã Nádia. Irmã Nádia, nós terminamos, né, a primeira parte falando sobre família, né? Teu prazer é ver famílias restauradas, é ajudar famílias. E eu vejo que você é muito família também, realmente. Te vejo sempre ao lado do teu esposo, acompanhando o ministério dele. A tua família é bem envolvida com o ministério. Você tem uma filha casada também com um pastor. Como é que é a diferença de tratar com a família dos outros e a nossa família? Porque é diferente. A nossa rotina é diferente de uma família que não é pastor, que não tem pastor e tal. Como que é tratar com isso, lidar com a família dos outros de uma forma e com a nossa de outra forma? Então, família pastoral é renúncia. Total. Porque assim, a gente não tem a nossa vida própria. Nós deixamos tudo para servir a Deus, para servir as famílias, né? Então, assim, é um pouco diferente, porque a gente, nosso final de semana é na igreja, né? Nossas reuniões familiares tem que ser corrida, né? A gente procura sempre estar sentado, conversar, passar ideia um para o outro, conversar. Eu sempre fiz isso com meus filhos, conversando com eles, procurando saber como é que eles estão, né? Na fase da adolescência, em todas as áreas da vida dele eu procurei orientá-lo, porque é diferente. Eles passam, né, uma dificuldade em escola, né? Vai crescendo, vai se amadurecendo no trabalho, na faculdade. É porque, querendo ou não, nós escolhemos, né, fazer a obra de Deus, nós escolhemos renunciar para fazer a obra de Deus, mas os nossos filhos não têm culpa disso, né? Eles não escolheram essa vida. Você tem essa dificuldade com ele, ou teve alguma dificuldade com os teus filhos, porque é diferente do filho de uma pessoa qualquer, que tem uma outra profissão, enfim. Era assim, eu digo para você que é muita cobrança para eles, né? A gente tem que ter até sabedoria, saber contornar a situação, porque é diferença a cobrança na escola, onde eles estão, na faculdade, a cobrança, filho de pastor, isso, essas conversas assim que a gente sabe que tem, mas a gente tem que colocar neles o seguinte, o chamado do pai, quer dizer, dos pais, dos seus pais, vocês estão incluídos. Não foi o que vocês escolheram, foram nós que tivemos que tomar essa decisão de renegar tudo para obedecer o chamado de Deus. Mas, quer dizer, para eles, eles ficam perdidos, né, diante da situação. Até entender, até compreender que realmente, assim, a obra de Deus requer uma renúncia, né? E aí, com o tempo, eu sei que o pastor sendo chamado para fazer a obra de Deus é uma missão que Deus dá a ele, mas inclui a sua família. Então, cabe à mulher, a esposa do pastor, ela ter essa sabedoria para passar esse discernimento, dar esse discernimento para os filhos, porque senão eles acabam se perdendo. Que eu já conheci muitos filhos de pastores que já se perderam devido a essa falta de orientações dos pais em relação a isso, porque eles encaram a vida também,
né? Eles são pessoas normais, como qualquer outro. São jovens, são adolescentes, são crianças normais. Só que as pessoas que não veem eles dessa forma, só que nós, como os pais, nós temos que orientá-los, né? Para eles encarar a vida. Eu tive dificuldade com um filho meu em relação a isso, mas assim, nada que eu não pudesse contornar, mas assim, mas eu tive que ter diálogo com eles, eu tive que mostrar a realidade, né, da vida pastoral, né? Graças a Deus cada um tem o seu chamado, né? Eu tenho o Renan, que é o mais novo, que está auxiliando o pai. Tenho a Vanessa, que é casada com o pastor, né? O pastor Washington, lá do Maranhão. E eu tenho o Rafael também, que é músico, mas também tem se ingressado na área pastoral, tem se dedicado. O Eduardo é que mais se desligou um pouquinho, mas não que, assim, ele negasse a Deus ou que recusasse a fazer a vontade de Deus, mas assim, ele teve muitos problemas com essa área aí e eu tive que orientar bastante, eu tive que conversar muito, porque não é fácil, né? E tem essa cobrança, porque, por exemplo, o meu filho mais velho, o Paulo Henrique, esses dias ele falou pra mim assim: mãe, é difícil a gente conseguir almoçar, por exemplo, um domingo na casa da minha mãe, com os meus pais, com os meus irmãos, em família, né, assim. E teve um domingo desse que conseguimos fazer isso. E o Paulo Henrique falou assim: mãe, todo domingo o meu amigo almoça na casa da vovó. Por que que eu não consigo todo domingo vir almoçar aqui na casa da vovó? Por que que com a gente tem que ser diferente? E aí você tem que ter todo aquele, né, aquela sabedoria, aquele jogo para dizer. Eu falei: filho, olha, você vê, a nossa vida é diferente, nós dedicamos a nossa vida a Deus e tal. Domingo é o nosso dia todinho para a obra de Deus. Hoje foi um dia diferente, conseguimos almoçar com a vovó, mas nem sempre dá, né? Você teve muito isso com eles? Poxa, por que um final de semana eu não consigo, sábado e domingo, passear no parque com meu pai, brincar com os meus irmãos? Por que eu tenho que ficar na igreja? Você teve também? E assim, a cobrança era assim: por que eu tenho que ficar longe dos meus avós? Que na verdade eu fiz a obra Eles de Deus são fora. todos do Rio? Não, assim, eu e o pastor somos do Rio. Uhum. Os dois mais velhos também nasceram no Rio de Janeiro. Uhum. Só que tem o Rafael, que nasceu em Minas Gerais, e o Renan nasceu aqui em São Paulo, em Bauru. Então, quer dizer... Mas eles estão distantes da família, dos todos avós, distantes, avós, dos tias. Sempre eu faço isso, eu sempre faço esse esforço para poder levar eles para passear um pouquinho, porque eles realmente cobram isso. E eu sempre, assim, nas férias, eu me dedicava um pouquinho para poder levar eles, porque eles sempre cobravam: eu queria tanto ir na casa da avó. Meus amigos falam: eu fui na casa da vovó esse final de semana, eu tomei café com a vovó, eu almocei, eu jantei. E eles nunca tinham isso. Inclusive, eles pegavam sempre algumas irmãs da igreja e diziam: minha avó, essa aqui é minha avó. Adota, né? Adota como vó. Mas por causa disso, porque é complicado, sabe? A gente sabe disso. E assim, eu procurava sempre ter equilíbrio para eles não achar que a obra de Deus roubou a família, né? O lazer. Não, eu sempre procurei dar para eles essa possibilidade deles também, mesmo fazendo a obra de Deus, você tem direito de ser feliz também, você tem que ter vida social, tá entendendo? Eu sempre mostrei para eles, até eles se descobrirem no seu chamado. Porque eu nunca obriguei eles a nada, né? Todos, eu me lembro, o Renan se batizou, foi o que se batizou mais jovem. Ele se batizou com 12 anos, não foi nada pressionado, forçado. Foi um encontro mesmo que ele teve com Deus, porque ele chorou muito, ele pediu: mãe, o que eu faço, mãe? Eu estou sentindo no coração de que eu tenho que se batizar. Chegou a minha hora, mãe. Eu falei: meu filho, olha, tenha liberdade. Eu nunca forcei eles a nada. A Vanessa batizou também jovem, com 13, o Rafael com 13 anos também. O Carlos Eduardo, acho que com 14 anos, se batizou também, se tornaram obreiro, foram fazer a obra de Deus. Não foi nada por imposição nossa, assim, nunca obriguei a nada, nunca pedi para eles fazer nada, eu sempre mostrei para eles: o chamado é meu, do seu pai, e nós vamos trabalhar para Deus, fazer o que tem que fazer na vida de vocês. Se vocês tiverem que ser o melhor empresário, vocês vão ser, mas vão ser de Deus. Sim. Agora, se quer ser o pastor, se tem um chamado para ser o pastor ou a pastora, ou seja o que for, seja o melhor, faça o melhor para Deus. Eu sempre busquei isso, porque assim, eu sempre busquei ter uma intimidade com Deus, busquei minha vida de oração. Para mim,
eu sei que eu sou incluída no ministério do meu esposo, que assim que, como ele foi chamado como pastor para fazer a obra de Deus, eu sei que eu fui incluída também, meus filhos também foram incluídos. Mas é no decorrer do tempo que a gente vai vendo o nosso chamado, porque somos chamados juntos, somos, mas cada um tem a sua função, a sua missão, que tem que ser cumprida. Sim. E eu busquei isso em Deus, tenho buscado, cada lugar que Deus me chama para fazer a obra, eu procuro orar, pedindo a orientação do Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu me sobressaio na obra, porque assim, não é porque eu fui para um lugar e eu fiz uma coisa, no outro lugar eu vou fazer a mesma coisa, não, mas eu tenho certeza do meu chamado, do meu ministério, eu sei o que Deus quer comigo, eu procuro me aperfeiçoar no meu chamado, naquilo que Deus quer que eu faça, e assim, eu sempre falo isso com eles, sempre mostrei isso para eles 4, mostrando, ensinando, tá entendendo? Instruindo eles, porque às vezes o pastor saía para fazer a obra fora, para ir viajar, e eu sempre fiquei com eles em casa. Sempre, eu sou a preservadora do lar, eu gosto de estar no lar, eu gosto de estar na família, e assim, gosto da minha família, sempre gostei de estar sentado com eles, tomando café, conversando, sempre participei da escola, festividade da escola, sempre estava junto, mas não deixando a obra de Deus, sempre conciliando uma coisa com a outra, porque tem que ter isso, né? Eu acho legal falar, porque assim, às vezes a mulher que está lá em casa, ou a namorada do pastor, a noiva do pastor, aquela futura esposa do pastor, vê um pastor casado e a esposa ao lado, muitas vezes nós somos taxadas de, é a princesinha, né? É tudo tão lindo, parece tudo tão fácil. Nossa, ter um homem de Deus, o pastor é um homem de Deus, é esse homem que eu quero para minha vida, me casar com um pastor. Mas não é tão simples assim, né, irmã Nádia? É como você mesmo estava falando, quando a gente tem o chamado, quando o pastor tem o chamado e o casamento é um propósito de Deus, quando ele se casa com a esposa de alguma forma se envolve com o ministério dele. A mulher não é só vaso para ficar ali bonitinha e tal. Não, não é. E conhecer o pastor nos bastidores, né? Porque depois, uma coisa é você ver ele ali no altar, pregando a palavra, tanta sabedoria e tal. Mas o pastor é falho também, né? Ele é ser humano. Então, assim, as pessoas precisam entender que ele é um homem comum. Então, ao invés de focar naquele homem de Deus, aquele que é o pastor, foque no propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque não é tão simples assim ser esposa de pastor. E focar também no geral, né? Eu vou me casar com um pastor, eu pretendo ter filhos. Olha só como envolve tudo, não é só eu, não é só a minha vontade, mas tem a vontade principal, que é a vontade de Deus, como vai ser criar os meus filhos, esposa de pastor, não temos um lugar fixo. Hoje estamos aqui, né? A senhora começou no Rio de Janeiro, depois foi para Minas, foi para tantos outros lugares. E os teus filhos, então, e os teus filhos tendo que acompanhar e você tendo que ter toda essa sabedoria para lidar com eles. Deixa um recadinho para as esposas de pastor, para as noivas, para as namoradas, como você já tem bastante tempo, tem experiência, eu acho que você pode deixar um recadinho para elas, para abrir os olhos, para elas realmente perceber que não é só flores, também tem o outro lado, né? Deixa um recadinho para elas. O que eu posso dizer para você é o seguinte, não é fácil, mas também não é tão difícil assim, né? Sim, quando Deus chama, Ele dá as ferramentas, dá a ferramenta, e como dá. E a pessoa deve buscar. A esposa do pastor, ou a futura esposa do pastor, ela tem que buscar uma vida com Deus, vida de intimidade com Deus. Porque fazendo assim, ela vai saber realizar a missão que Deus tem na vida dela. E a esposa do pastor, ela não é só a esposa do pastor que está no púlpito. Ela tem outras coisas a fazer, tá? Ela tem que cuidar do pastor. O ministério dela é edificar a sua casa, né? Porque ela tem que dar uma boa base para o seu esposo se tornar um homem de Deus para cumprir a missão da obra de Deus. E, quer dizer, no demais,
isso aí ela vai vendo com o tempo. Sim, porque é um aprendizado, não é né? uma coisa muito séria. Porque hoje em dia a gente vê que tem muitas moças que querem casar com o pastor pensando em status, né? É verdade. Você sabe que para ter status não é brincadeira, não. Alguns conseguem se equilibrar, ter uma vida melhor, mas isso não é o primordial, né? Não é o primordial da vida do pastor. Então não olhe status, Não né? olha status. É as almas, meu amigo. As almas estão sofrendo, estão padecendo. E você precisa se dedicar, se colocar diante de Deus. Porque não é fácil, mas também não é tão difícil assim que você não possa realizar essa obra. Deus ajuda. Já aproveita então, irmã, nós estamos nos momentos finais aqui do Entre Mulheres. Deixa o endereço aqui da Igreja do Pastor Carlos Salles, os horários, para que as pessoas possam receber essa bênção de vocês. Então, agora nós estamos aqui em Brás Cuba, né, na avenida. Eu não sei direito o endereço, não. Você sabe o endereço? Bom, eu só sei Passei o pra você. número, mas vai tá Rua embaixo aí no Rua Francisco Ferreira Lopes. número 2590. É porque eu tô nova aqui também, né, gente? Mas tá aí embaixo para você ter a certeza do endereço, aí os horários de culto. Os horários de culto segunda-feira nós temos o culto da prosperidade, né? Às 19h30. Nós temos as quarta-feira da família, né? O horário é 9 da manhã, às 2 da tarde e às 19h30. Nós temos a sexta-feira também com o mesmo horário, sábado, a juventude, às 18 horas. Domingo, de louvor e adoração ao Espírito Santo, na parte da manhã, às 8 horas da manhã. E à noite, às 18 horas. E venha para cá conosco, para as Cuba, né? Buscar a Deus, servir a Deus e, né, experimentar o mover de Deus, porque não é brincadeira, não. Glória a Deus, irmã. Obrigado pela tua recepção com a gente aqui, com a nossa equipe do Entre Mulheres. Te agradeço demais. Espero que as irmãs em casa tenham aproveitado e aprendido com esse programa. Eu vou continuar festejando os 6 anos, tá? Beijo, beijo para todos vocês e até o próximo Entre Mulheres.